Minha amiga e meu amigo, El Salvador é um país, um pequeno país da América Central que até 2019 era um dos lugares mais perigosos do mundo, onde era campeão de violência. Bastou um jovem de 37 anos de idade ganhar a eleição para presidente naquele país, um jovem político de nome Nayib Bukele, ganhou as eleições e colocou ordem na casa. Assim que ele chegou, assumiu, por ser jovem, a velha política viciada queria o intimidar. O que ele fez? Usando as regras da Constituição, fez uma modificação no Supremo Tribunal Federal do país dele e no Congresso Nacional, botando juízes, desembargadores, promotores, políticos corruptos na cadeia. Usou o exército para combater as gangues. O país era tomado por gangues. Era infinitamente pior que Rio de Janeiro ou qualquer outra cidade onde o índice de violência é marcante aqui no Brasil. Usou as suas forças policiais, usou as suas forças armadas, valorizou e deu carta branca para usar os rigores que a lei permitia. Começou a combater o crime, inicialmente a classe política corrupta. Depois, partiu para os criminosos comuns, membros das várias gangues que lá existiam. Para se ter uma ideia, em um dos países, El Salvador é um dos menores países da América Central. Mas o fato de ser um país pequeno não impediu que Bukele construísse um presídio, o maior presídio da América Latina, com capacidade para 40 mil presos. E foi catando todos os membros de gangue, todos os bandidos, e tacando na cadeia. Algumas entidades de direitos humanos, e de direitos humanos não tem nada, na verdade é sindicato de bandidos, ao redor do mundo, queria classificá-lo como ditador. Só que ele não é um ditador. Ele é um homem de punho firme, forte, comprometido com o bem-estar do seu país e que usa o rigor da lei contra a bandidagem. Você sabe qual é o índice de criminalidade lá em El Salvador hoje? Baixíssimo. El Salvador, que era um dos países mais violentos do mundo, hoje é um dos que tem um dos menores índices de violência. Para se ter uma ideia, senhores, lá leva um ano e meio sem computar um único homicídio. Já parou para pensar nisso? A própria população nas ruas, em entrevista, ao ser perguntado, fala que hoje eles têm paz, que dormem com a porta aberta, os carros ficam com a chave na ignição, não tem a preocupação de ser assaltado, de perder a vida, porque a violência foi a quase zero. A quase zero. Nayib Bukele terminou o seu mandato, tentou a reeleição. A população toda foi para as ruas e para as urnas para votar nele. Inclusive aqueles que não tinham a obrigação de votar. O pleito tinha 6 candidatos. Só ele teve 86% dos votos válidos de El Salvador, que a população el-salvadorenha o reconheceu pelo seu trabalho. Hoje, muitos países no continente americano e ao redor do mundo veem em Bukele um exemplo a ser seguido. Eu quero rodar um vídeo para vocês mostrando a condução de 2.000 presos, 2.000 bandidos, quadrilheiros, membros de gangue e barra pesada, sendo transferido para esse presídio chamado Secote, o maior presídio da América Latina. Eu vou mostrar o vídeo para você. É um vídeo de em torno de 1 minuto. Ele não tem áudio. Eu tirei o áudio por uma questão de direito autoral. Assista esse vídeo
Depois eu volto com os comentários e as considerações finais. Pois bem, minha amiga e meu amigo, como você pôde ver, lá, bandido é tratado como bandido e tem que ir para a cadeia. E se resistir, vai para um outro lugar, para a cidade de pé junto. Cidadão de bem é tratado como cidadão de bem. Lá não tem essa de passar a mão na cabeça de bandido, de saidinha de Dia das Mães, de saidinha de Dia dos Pais. Não, lá bandido fica na cadeia. E a população aprendeu que político corrupto, amigo de bandido, partido que defende o bandido, também não tem vez. Tanto é que os partidos de esquerda lá tiveram resultado pífio. E por que eu falo isso? A situação do Brasil hoje é desesperadora. O crime organizado tomou conta de todo o território nacional, da Amazônia, os grandes centros, tomando conta de madeireira, posto de combustíveis, ou seja, estão fazendo uma lenha. E por que existe essa frouxidão dos poderes constituídos em combater o crime? Não são todos, mas tem gente com rabo preso a serviço que faz parte dessa gente, aparelhado dentro das instituições para defender interesses dos bandidos. E não são só as instituições, são partidos políticos. E muitas vezes, instituições religiosas que viram as costas para o fiel, o cidadão de bem, e se volta para defender bandidos. Olha só o nosso Congresso Nacional, podre, podre. A população não tem quem o representa, mas os bandidos têm. Os bandidos têm partidos para chamar de seu, e são eles: PT, PSOL, PDT, Rede, PCdoB e outros partidos de esquerda, que não defendem o cidadão trabalhador e usam o seu tempo para defender bandidos, que fazem refém às comunidades carentes, em especial. Muitos dos políticos, senhoras e senhores, muitos dos políticos estão encalacrados com a bandidagem até o pescoço, políticos de mandato e dos mais variados níveis de poder. Tem comunidade que um político, se não tiver rabo preso, se não for da quadrilha, se não fazer parte do crime, se não rezar na cartilha do crime organizado, não entra na comunidade para pedir votos. Se entrar, não sai. A gente está vendo candidatos e pré-candidatos, melhor dizendo, perdendo a vida, como a gente viu lá no Ceará. Dois pré-candidatos de direita foram executados. De direita foram executados. E ninguém fala nada. Agora, um presidente, para combater o crime organizado, ele tem que ter independência. Ele não pode ter rabo preso com o crime organizado. O crime organizado não pode ser a base eleitoral dele, porque senão ele não vai combater. E olha o que a gente está vendo no Brasil. Quando o candidato a presidente ganha a eleição e a cadeia todinha comemora, algo está errado. Algo está errado. No Brasil é difícil ser policial. É muito difícil.
E falo isso por experiência. Eu tenho 57 anos de idade, 38 de polícia, passando pela Polícia Militar e Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. 38 anos combatendo a criminalidade. É triste, é doído. Às vezes falta retaguarda até do próprio comando das instituições às quais a gente pertence. Porque quem está lá no topo do comando está mais preocupado com seus cargos, suas nomeações e gratificações. Não incomoda os governantes para trazer melhores condições de vida para os policiais na base, na ponta da corda, na linha de frente. O policial é um ser quase que abandonado, desvalorizado. Salário é uma ninharia, é cheio de gratificações. Tem algumas gratificações que o policial só exerce, só recebe enquanto está no exercício da função. Se entrar de férias ou se aposentar, perde. E justamente no momento em que mais precisa. O policial, para decidir uma operação, ele leva dias, horas, encara a bandidagem que o recebe com fogo cerrado. Mesmo assim, não é valorizado. E quando um bandido tomba, em virtude da ação legal da polícia, ele é julgado por um juiz que fica numa sala acolchoada, com ar-condicionado, tomando cafezinho, com assessores o bajulando. A decisão que o policial teve que tomar em um segundo, um magistrado tem anos para decidir e ainda decide de forma, muitas vezes, não toda, sem querer generalizar, injusta. Injusta. Nós vivemos num país onde parte da sociedade tem verdadeira bandidolatria. Encara o confronto entre o bandido e a polícia como se fosse uma batalhazinha de videogame. Escolhe o lado para torcer e o lado, na maioria das vezes, é o do bandido. Não sabendo o infeliz que atrás de cada policial tem uma família, que no peito do policial bate um coração, que no final do dia ele precisa voltar para casa. Não sabe o pobre diabo que o policial, cada policial é como um tijolo a compor um muro que separa a ordem da barbárie. Cada policial que tomba é o enfraquecimento desse muro. E, na verdade, a bandidagem não quer a polícia. A bandidagem quer o cidadão. A polícia, ela vira alvo porque ela está no caminho protegendo o cidadão. Então, tem que mudar. O Brasil precisa de um presidente com culhão, de verdade, que não tenha rabo preso, que não seja membro de crime, que não seja um criminoso, que não seja um quadrilheiro, que não seja um presidiário, que não seja um partido onde tem o maior número de bandidos concentrados, porque só assim vai poder começar a passar esse país a limpo. Nós estamos vivendo um processo acelerado de mexicanização, onde o crime organizado é quem impera. A gente está vendo a ação de muitos parlamentares, quem eles defendem e para quem eles viram as costas. Não tem que ter pena de bandido. É bandido porque escolheu ser. E ao escolher ser, tem que assumir os riscos e os rigores da lei. Para bandido com mão na cabeça, que não reagir, é cadeia. Reagiu, é um outro destino, é um outro lugar. Capim pela raiz, comer capim pela raiz. É assim, pronto. Quem não pode morrer é o cidadão de bem. Quem não pode morrer é o policial. Bandido não faz falta. Não faz falta. Se alguma mãe tiver que chorar, que seja do bandido, não do cidadão de bem e do trabalhador. A gente aqui no Brasil está vivendo o inverso. Liga a televisão, só vê jornalista Zé Droguinha sentando o pau na polícia e defendendo o bandido. Qualquer bandido que morre, rapidamente vira estudante. Qualquer bala perdida que acerta inocente, não sei qual é a conclusão desse jornalista Zé Droguinha, que rapidamente eles falam que é da arma do policial. É uma inversão de valores por completo, isso tem que acabar. E essa mudança passa pela população, que tem que filtrar essa realidade. Ver que bandido é bandido
e tem que ser tratado como tal. Senhoras e senhores, a situação no Brasil é extremamente delicada. E você sabe o que está acontecendo? Nós estamos acostumando com isso, perdendo o poder de se indignar quando é o outro que sofre. A gente só se indigna, só se fica indignado quando é a gente ou um dos nossos. São, em média, 65 mil a 70 mil pessoas que perdem a vida todos os anos de morte violenta no Brasil. E não vem me dizer que só é preto e pobre, não, é todo mundo. Preto, branco, pobre, rico, hétero, gay. Está errado. O que a gente está vendo hoje no Brasil, os números assustadores, são saldo de guerra. E essa violência que a gente está vendo, muitas vezes, é uma peça de distração dos governantes para desviar nossa atenção. Enquanto a gente está preocupado em tão somente em sobreviver a essa violência, eles roubam, eles pilham, eles desviam, fazem mal feito. Essa violência é uma peça de distração provocada por eles. Então, o povo precisa ser mais exigente quando das eleições, votando em quem tem compromisso com a segurança pública, com o Brasil, com a família e com o trabalhador. Bandido não tem que ter carinho. Se bandido quiser carinho, contrate uma prostituta. Com polícia é pau e bala. Para bandido é assim, pau e bala. Mesmo porque quem poupa ao lobo sacrifica as ovelhas.